Este é o Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein. Ele foi inaugurado em 2013. Todo o desenho do Centro Oncológico do Einstein no Morumbi e na Unidade de Perdizes envolve uma estrutura física especial que garante um ambiente acolhedor e permite que o paciente transite facilmente por todas as áreas de contato e de cuidados necessários à assistência oncológica. O setor de quimioterapia, por exemplo, tem quartos individualizados, com espaço para a família, e foi projetado de forma a permitir a exposição à luz natural. Tudo isso foi planejado para amenizar a experiência da quimioterapia, que muitas vezes é uma experiência difícil. A excelência da equipe Einstein é amplamente reconhecida. Para atuar na área de oncologia clínica, a instituição se inspirou em referências nacionais e internacionais e congregou estudiosos, cientistas, médicos e humanistas. A cirurgia oncológica é outro campo de diferenciais, graças a dois fatores-chave: uma equipe de experientes cirurgiões e um avançado parque tecnológico. Em radioterapia, por exemplo, muitas tecnologias inovadoras foram trazidas pioneiramente pelo Einstein para o Brasil. E a parceria com um dos maiores fabricantes de aceleradores lineares permite que o Centro de Oncologia e Hematologia Einstein tenha realmente o estado da arte em termos de radioterapia. Nós somos um centro oncológico dentro de um hospital geral. No entanto, os melhores profissionais, tanto da radio-oncologia, quanto da oncologia clínica, quanto da cirurgia e de todas as terapias de suporte, estão aqui, todos juntos para cuidar do paciente oncológico. Eu tenho muito orgulho, acho que é uma construção não só física, mas particularmente uma arquitetura humana de profissionais diferenciados, não só aqueles que vieram aportar os seus conhecimentos, mas com aqueles que desenvolveram os conhecimentos dentro da organização. Quanto mais ele se acostumar com o ambiente, quanto mais agilidade ele vai ter na entrada e saída do hospital para ter um centro dedicado para isso, a gente tem certeza absoluta que esse acolhimento e bem-estar ele também influencia na própria resposta até imunológica àquilo que a gente exige para um tratamento oncológico. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Diálogo Digital, Diálogo Digital especial, em comemoração aos 25 anos da Academia Esculap. Eu sou Sérgio Araújo, trabalho no Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Aqui estão comigo o Dr. Diogo Bugan. Diogo é médico oncologista aqui do Centro de Oncologia e Hematologia, responsável pela oncologia do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, e o Dr. Alessandro Leal, também é médico oncologista do Centro de Oncologia e Hematologia e também o responsável pela nossa divisão de medicina de precisão ou medicina personalizada. Todos estamos hoje aqui por um motivo de festa. Ao mesmo tempo um motivo de festa e orgulho. Estamos aqui comemorando uma convergência que temos com a Esculap e a Bebral, os 25 anos da Academia Esculap. A Academia Esculap tem uma tradição no ensino profissional, no treinamento de profissionais, assim como o Hospital Israelita Albert Einstein, o que nos dá um enorme orgulho termos sido convidados para participar como copromotores desse evento. Para isso, nós trouxemos um tema que é muito atual, que é o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre o cuidado em oncologia, como fizemos para esse enfrentamento sem precedentes, uma das palavras mais utilizadas desde o início da pandemia, e para isso escolhemos sim um time de notáveis, que inclui o nosso presidente, Dr. Sidney Kleiner, que vai falar sobre a parte de telemedicina, e já está a caminho, e na nossa agenda nós incluiremos, além da palestra do Dr. Sidney, uma apresentação do Dr. Diogo sobre quimioterapia e imunoterapia, e a apresentação do Dr. Alessandro sobre o papel da medicina personalizada.
Nós agora vamos passar a palavra para o senhor Bert Bender, que é o CEO da Escolap B. Braun Brasil. Boa noite a todos. Em nome de B. Braun Brasil, agradeço aos palestrantes pela presença e a todo o público pela audiência nesta data tão especial em que celebramos 25 anos da Escolap Academia no mundo. Presente em mais de 40 países, a Escolap Academia apoia o progresso da medicina com programas de treinamento e educação continuada e reforça a visão do Grupo B. Braun de proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo. Estou muito feliz por ter a Hospital Israelita Albert Einstein, referência no tratamento oncológico na América Latina. A oncologia é uma especialidade tão importante que recentemente lançamos no B. Braun uma unidade de negócios dedicada exclusivamente a ela, para oferecer ao mercado as melhores soluções nos tratamentos cirúrgico e clínico dos pacientes do Brasil. Mais uma vez, agradeço aos presentes, em especial ao Dr. Sidney Kleichner, pelo apoio institucional no evento de hoje. Convidamos você a conhecer nosso showroom na filial do B. Braun, no Rio de Janeiro, com todos os protocolos de segurança necessários. Agenda sua visita pelo QR Code abaixo. Ótimo evento para todos. Obrigado, Bert. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, nós, em nome do Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein, não poderíamos deixar de agradecer ao Álvaro Caetano, né? O Álvaro Caetano, ele é diretor da B. Braun Brasil e da Escolap. A Denise Monteiro é gerente de marketing da B. Braun e da Escolap e também coordena as operações da Academia Escolap. E ao Diego Giralt, que é gerente de negócios da Escolap, além da querida Paula Badan, que é especialista de produto da Escolap. Nós queremos, pessoal, que vocês estejam com a gente até o final, porque nós queremos que, sim, o meio de comunicação que nós achamos para um webinar não tem jeito, tem que ser apresentação, tem que ser aula expositiva, né? E para isso nós aqui contamos com os melhores. Porém, eles serão rápidos no gatilho. Eles têm até 12 minutos para passar a mensagem para que ao final nós possamos interagir com vocês. Então, eu passo a palavra ao Dr. Diogo Bugano, que é médico oncologista aqui do Einstein, que vai nos falar sobre as soluções em imunoterapia e quimioterapia. Diogo, por favor. Obrigado, Sérgio, pela introdução, né? Obrigado a B. Braun pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Me deram esse tema, deixa eu carregar um pouco, que é uma pergunta muito direta. Por que em 2020 a gente ainda faz quimioterapia para câncer em geral, né? E o oncologista é muito ligado à quimioterapia, imagina o oncologista, tá? De formas bem simples, a gente ainda faz, que para muitas situações a quimioterapia ainda é a melhor solução e ainda consegue curar muita gente, né? E agora para a versão um pouco mais longa dessa discussão, né? Esse é um livro que em português o nome é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, depois foi feito um filme. Para quem não conhece, ele é a história de um menino que a mãe está tratando para câncer de mama, e esse menino é visitado todas as noites por um monstro, né? E esse monstro, na verdade, é uma árvore no quintal da casa dele, que é uma árvore chamada teixo. O teixo é uma árvore do norte da Europa, que é conhecida como a árvore da vida e da morte. Então, como árvore da vida e da morte, porque na casca do teixo tem um componente tóxico que você pode usar para tratar algumas doenças. E o interessante, tem várias interpretações desse filme, tem gente que fala que esse monstro, as manifestações dos medos da criança, tem gente que fala que as manifestações do amadurecimento da criança, e tem gente que fala que é a manifestação do medo da quimioterapia. E é curioso que a personagem, a mãe do menino,
recebe uma quimioterapia ao longo da história, que é derivada da casca do teixo, que é o paclitaxel, mostrando que é uma representação muito interessante disso tudo, né? E quando a gente fala de quimioterapia, o jeito mais simples de entender são remédios que vão tratar o câncer atuando na divisão celular. A gente vai ver depois na aula do Dr. Alessandro que tem outros jeitos de tratar câncer que não só na divisão celular, e tem vários tipos de quimioterapia. Tem quimioterapia vermelha, tem quimioterapia branca, quimioterapia em comprimido, quimioterapia que você pode tomar na veia, quimioterapia que você precisa de um catéter. Tá? Não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, mas só no conceito geral. E a quimioterapia funciona porque, se você parar para pensar no jeito bem simples, um câncer é uma célula que tem uma instabilidade do seu DNA. E o que é isso? Aqui é um exemplo do que acontece numa célula normal. Quando a célula normal se divide, cada célula filha é idêntica à célula mãe, aquele DNA é igualzinho, e se por acaso numa divisão tem um erro e gera uma célula diferente, essa célula é destruída. Num câncer, como você tem um DNA instável, o tumor não consegue reparar danos ao DNA. Então, a cada divisão celular, ele acumula mais e mais e mais danos. A cada divisão celular, aquela célula fica diferente da célula-mãe. E uma hora tem tantas alterações no DNA que aquela célula torna-se diferente e vira um câncer. Tá? Só que aqui eu só estou falando que o tumor acumula danos ao DNA. E a gente sabe que só acumular danos ao DNA não é suficiente para você ser um câncer. Porque além de acumular danos ao DNA, você tem que ter características que fazem você crescer. Tá? E a teoria mais a entendida é que o tumor tem uma primeira alteração, que é acumular danos ao DNA. Tá? Essa alteração é uma perda do que a gente chama de genes supressores de tumor. E ao acumular mais e mais danos ao DNA, uma hora ele vai alterar um gene chamado um proto-oncogene. Um proto-oncogene é um gene normal da célula que faz o crescimento celular numa situação normal e que, ao ter uma mutação, trabalha em excesso. As quimioterapias vão trabalhar pensando na primeira etapa dessa história. E se o tumor não repara o seu DNA corretamente, se você dá uma droga que quebra o DNA, numa célula normal do corpo, a célula vai reparar esse dano, vai ficar tudo bem. No tumor, como ele não repara o dano, você vai causar mais e mais e mais danos a ponto do tumor morrer. A segunda parte dessa fisiopatologia, que é a ativação de proto-oncogenes, é o que o Alessandro vai falar na palestra dele daqui a pouco. Entendendo isso, vocês vão entender um pouco como a gente trabalha. Porque a gente pensa que o tumor é aquela bola que é igualzinho entre si. Mas lembra que a cada divisão celular ele acumula erros. A cada divisão celular ele fica diferente. Então aquela bola não é um tumor só. Eles são vários pequenos tumores. E tem uma probabilidade estatística de pelo menos parte desse tumor ser sensível à sua quimioterapia e parte ser resistente. Aqui nesse exemplo, em vermelho é o que é sensível, em azul o que é resistente. Você faz uma quimioterapia, as células sensíveis morrem, as células resistentes ficam iguaizinhas. Você segue fazendo essa quimioterapia, você segue matando as sensíveis, as resistentes seguem crescendo. Por isso que a gente vê aquela situação, o paciente tem um tanto de tumor, você faz uma quimioterapia, ele diminui, você segue com a mesma quimioterapia, o tumor cresce de novo uma hora, e a gente fala que ele se tornou resistente, e nessa hora você troca a quimioterapia. E por isso que há muito tempo a gente descobriu que era melhor fazer uma combinação de quimioterapias e tentar, com vários remédios, tratar os vários tipos celulares. Isso foi descrito, primeiramente, em 1958, por esses dois pesquisadores, o Emil Frey e o James Holland. O James Holland morreu em 2018. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, né, em 2016, em 2013, quando eu estava fora do país. Tá? Ele trabalhava ainda, ele andava no hospital de andador, mas ele que inventou o conceito de misturar quimioterapias. Tá? Isso é muito eficaz em alguns tipos de câncer. E eu acho que o grande exemplo é o câncer de testículo. Em 1978, foi inventada uma combinação de quimioterapia que cura a maior parte dos cânceres de testículo. E de 78 para cá, esse tratamento não foi mudado, porque ele é tão eficaz que você não consegue inventar algo melhor do que ele.
E aqui um exemplo da taxa de mortalidade de câncer de testículo metastático ao longo dos anos. Então, a gente vê que 78, 90, 80% dos cânceres eram curados em 89, e a gente continua com mais ou menos 80% dos cânceres sendo curados em 89. Porque essa quimioterapia era tão boa que já curava as pessoas desde os anos 80, a gente mantém fazendo isso até hoje. Claro que isso não é verdade para todos os tumores, a gente inventa tratamentos novos para novos tumores. E como isso funciona na prática? Então, as quimioterapias são remédios, o paciente vai tomar várias quimioterapias. Quem define a dose da quimioterapia é o oncologista. Para definir essa dose, a gente usa dados científicos de qual é a melhor dose e características do paciente. Tamanho do paciente, peso do paciente, exames, comorbidades, estado físico dele. Uma vez que o médico oncologista fez essa prescrição de quimioterapia, um farmacêutico especialista em oncologia vai pegar vários medicamentos e preparar esses medicamentos em bolsas de quimioterapia. Então é preparado individualmente para cada paciente. E vocês imaginam o risco que esse profissional corre, que ele está lidando com produtos tóxicos o dia inteiro. Por isso que esse preparo é feito pelo farmacêutico com treinamento especial nesse dispositivo que é chamado fluxo laminar. E você vê que tem toda uma proteção do farmacêutico e toda uma estrutura para que o farmacêutico não respire esse produto e para que esse produto respingar, ele não caia no farmacêutico. Depois que isso é preparado, isso é entregue para um enfermeiro treinado em quimioterapia, tá? E aqui está um exemplo de um centro de quimioterapia. O enfermeiro vai pegar essas várias bolsas de quimioterapia diferentes e vai, uma a uma, conectar aqui na veia do paciente. E aqui está um grande risco para esse enfermeiro, porque ele pega aquela bolsa com produto tóxico, tem que deixar esse produto tóxico escorrer por um equipo de soro, pegar a ponta desse equipo, conectar no paciente. Acabou essa quimio, ele desconecta essa ponta, e ao desconectar, pode voar a quimioterapia nele e no paciente, e conecta outra quimioterapia e assim por diante. E tem pacientes que tomam 4, 5, 6 quimioterapias ao mesmo tempo. Felizmente, a gente já começa a ter equipos, dispositivos que facilitam isso e dão mais segurança. Tá? Um deles eu deixei aqui o exemplo, tá? É o Cyro 7. E olha que interessante, você tem aqui no meio do equipo essa árvore em que você pode conectar várias quimioterapias. Isso tem aqui uma válvula que impede que a quimioterapia reflua e garante que uma entre de cada vez. Então, nessa situação, o paciente é conectado aqui embaixo, você não desconecta o paciente nunca, vem a quimioterapia preparadinha da farmácia, com todo aquele cuidado, o enfermeiro simplesmente pluga a quimioterapia nesse dispositivo, ela entra, ao acabar, o enfermeiro não precisa desplugar essa quimioterapia, que ele pode plugar outra aqui e assim por diante. Isso dá muita segurança para o enfermeiro, muita segurança para o paciente também. Eu não posso deixar de mencionar, a gente está entrando em outubro. Outubro é o mês de conscientização do câncer de mama. O Alessandro é um grande especialista em câncer de mama, então ele vai falar bastante disso para vocês daqui a pouco. O câncer de mama é um dos exemplos em que a quimioterapia combinada mudou a história dessa doença. Aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo de qual era a mortalidade de câncer de mama ao longo dos anos, de acordo com o desenvolvimento de novas quimioterapias. Então, nos anos 70, 40% das mulheres com câncer de mama morriam. Isso era muito assustador. O que acontece ao longo do tempo? Em 80, é desenvolvida uma quimioterapia, que são os antracíclicos. Nos anos 90, outra quimioterapia, que são os taxanos, e assim por diante. E à medida que você vai misturando essas quimioterapias, você vai aumentando muito a taxa de cura do câncer de mama. E hoje em dia, dependendo do estadiamento, do quão agressivo é esse câncer de mama, tem taxas de cura de 98%, que é uma coisa surpreendente, né? E com isso eu termino a minha apresentação e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais e pode tirar as dúvidas de vocês. Obrigado de novo pela atenção. Boa noite, pessoal. Bom, não se esqueçam de guardarem as suas perguntas. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao final. Por favor, guardem suas perguntas para que nos enviem, para que nós possamos responder. Queria fazer uma correção. Eu chamei o Álvaro Americano, que é o diretor da Escolap B. Braun, de Álvaro Caetano. O Álvaro Caetano é um executivo aqui do Centro de Oncologia e nós passamos o
o dia juntos, por isso que eu chamei o Álvaro Americano de Álvaro Caetano. Desculpe, Álvaro, e obrigado pela oportunidade. Né? Eu acho que o Dr. Sidney Kleiner já está conosco. O Dr. Sidney Kleiner, ele é presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, ele é um cirurgião oncológico e cirurgião do aparelho digestivo. Chegou atrasado, pessoal, porque estava operando, ele estava operando às 5h30 da manhã, estava operando também agora às 6h30 e está chegando agora. Oi, Sidney, boa noite. Obrigado por comparecer. Obrigado. E se você, por favor, quiser dar suas palavras de boas-vindas, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer a B. Braun pela oportunidade de fazer conosco esse simpósio com extrema importância. A gente sabe do papel que a B. Braun tem, a Academia Esculap tem ao longo desses 25 anos de Academia Esculap no treinamento, não apenas de cirurgiões, mas de colegas que têm procedimentos e que, unida a B. Braun, uma empresa praticamente secular, não é milenar nem década, presente no mundo inteiro praticamente, nos dá a oportunidade de realizar aquilo que nós, de fato, temos em nosso DNA como um dos pilares estratégicos da nossa organização, que é a geração de conhecimento aliado à formação humana, à capacitação de pessoas que vão poder entregar melhor saúde, melhores desfechos à nossa população, que é a missão do Einstein. O Einstein, ele nasceu com o propósito de entregar saúde à sociedade maior como forma de retribuir o acolhimento que a comunidade judaica teve em nosso país, e daquilo que foi fundado como missão, a retribuição em forma de saúde, através de um sustentáculo extremamente forte e sólido de responsabilidade social, que sustenta 3 pilares: o pilar da assistência integrada como sistema de saúde, o pilar do ensino e da educação e o pilar da pesquisa e inovação. E quando a gente vê um simpósio realizado e formatado dessa maneira, e aí eu venho aqui trazer o meu sincero agradecimento e elogios à organização, que foi feita em parceria com a Academia Esculap, mas que tem a participação do nosso time, nossa seleção brasileira de oncologistas, que tem o Sérgio na liderança e na direção do Centro Oncológico da Ilha Cobal, mas que conta aí com pessoas extremamente bem formadas, comprometidas com nossa missão, que é o Diogo Bugano, que eu perdi, infelizmente, a sua aula, Diogo, mas eu tenho certeza que eu vou poder compartilhar com você depois da apresentação, e vou exigir uma particular da forma como você deu aqui, tenho certeza que ela foi brilhante, e da nossa mais recente vinda aqui, o Alessandro Leal, que tem aí na experiência não apenas a oncologia, mas tudo que diz respeito à medicina personalizada, a empreendedorismo, algo que a gente espera muito que seja aquilo que vai poder proporcionar a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, uma medicina que desrompe na sua inovação digital, na forma como a gente entrega a medicina personalizada, como aproveitamos as inovações em termos de sequenciamento genético, em farmacogenética, até em diagnóstico, para que a gente possa fazer o tratamento oncológico, tanto na sua forma preventiva, numa predição de probabilidade de riscos, mas também na sua forma de tratamento, podendo entender qual o comportamento das mais variadas formas de apresentação das doenças oncológicas. Então, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje. Quando o Sérgio me convidou, eu fiz questão de estar junto, porque é um momento importante, e a interação que a gente tem tido com a Esculap, ela é da mais alta qualidade, e na figura da Paula Badan, eu gostaria de agradecer esse convite, uma parceria que nós temos e conhecemos a qualidade do trabalho dela agora à frente da Esculap, da B. Braun. Então, para mim, é um enorme privilégio. E quando eu falei para o Sérgio que eu estaria, eu não imaginava participar da forma com assuntos oncológicos, mas eu vi, no momento que nós passamos, nesses 6 meses de atuação, e que o ASP exerceu um protagonismo extremamente presente no enfrentamento da pandemia do Covid,
aquilo que nós vínhamos trilhando como background em termos de transformação digital, em termos de inovação, de atração de startups, mas principalmente a telemedicina como forma de entregar o acompanhamento que faltou por meio da aquisição de Covid dos pacientes que estavam em suas casas, deixando de seguir as doenças crônicas, especialmente colocando em risco o seu tratamento, que deixaram de fazer os segmentos que eram necessários, e a telemedicina foi um dos maiores ativos para uma organização que já tem 8 anos no propósito de entregar a telemedicina da melhor maneira, que muitas vezes esbarrou e provocou com disrupção a regulação, que no Brasil ela carece ainda de ser atualizada e modernizada. Eu achei por bem, e todos aqui desse painel concordaram, que seria uma boa forma da gente poder falar um pouco de futuro, assim como o Diogo tenho certeza que falou, o Sérgio eu tenho certeza que em toda a apresentação ele desrompe com provocações e modelos disruptivos da forma que lidar, e agora cada vez mais vem se destacando com aquilo que veio fazer parte da sua vida, que é a gestão oncológica, né? A gestão da oncologia do nosso setor como um todo, além do exímio coloproctologista que é, e que muito me ensina em determinadas atividades aqui dentro da oncologia coloretal. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação, Sérgio, teu convite, gentil convite, é um privilégio ter você e esse time da oncologia aqui conosco, e assim que você der ok, quando for a nossa vez, apesar de ter feito uma abertura depois da primeira apresentação, aí eu trouxe algumas coisas para a gente comentar aqui num tempo extremamente rápido. Muito obrigado e, mais uma vez, boa noite a todos aqui que estão presentes. Obrigado. Obrigado, Sidney. Sim, se você quiser iniciar a tua participação, pode sim. Enquanto o Dr. Sidney compartilha a tela dele, pessoal, lembro a vocês que, por favor, se tiverem perguntas, a Paulinha vai estar manejando essas perguntas, vai enviar para nós, para que a gente possa moderar, porque o Dr. Sidney vai, depois da sua apresentação, responder essas perguntas, tá bom? Então, Sidney, quando você estiver pronto, fique à vontade, por favor. Estou pronto. Você sabe que eu tenho um problema com tecnologia, né, Serginho? Sei. Sabe, né? Gostei da piada. Uhum. É que eu vim correndo do centro cirúrgico. Pronto, ela está carregando aqui, nós já estaremos aqui em... Está presente aí, Sérgio? Estamos vendo, sim. Então, tá bom. Para mim, então, como eu vinha dizendo, é um privilégio poder estar aqui, e apesar de a gente estar no momento que nós ainda vivemos a pandemia, né? E eu chamo essa fase que não é pré-pandemia nem pós-pandemia, é uma fase trans-pandemia, e a gente teve aí a oportunidade de fazer o bom uso da tecnologia da telemedicina, e eu ainda falo um pouco mais à frente, né, do atendimento virtual. A telemedicina é uma das ferramentas do atendimento virtual, e através dessas ferramentas que as organizações de saúde, especialmente os provedores de saúde, têm um instrumento a mais na entrega daquilo que é a meta do tratamento, o bom desfecho, ou bom diagnóstico, ou a boa detecção de problemas. E para isso, obviamente, não dá para a gente começar um programa igual a esse da noite para o dia. Isso exige um background. A pandemia, como nós atravessamos até o momento, e eu vou usar isso como pano de fundo, a bem de magnificar o papel que novas tecnologias têm e que trouxe essa lente de aumento para mostrar o que de bom a gente deve continuar fazendo e o que de mal a gente tornou mais evidente para poder corrigir. Mas uma pandemia como essa não é novidade. Quer dizer, principalmente países asiáticos ou outras epidemias como o SARS, como epidemia do Ebola, a própria H1N1 em 2009, que o Einstein também teve um papel marcante que contribuiu para o nosso aprendizado, mas mudanças do modelo comportamental, ele é exigido, e cada vez mais a gente tem a resiliência da assimilação. E hoje, quando a gente fala de futuro, no passado, o risco se corria, e essa foto mostra o risco de se andar
na linha do trem, também existia pandemias. Quer dizer, essa foto aqui ela foi tirada no momento da gripe espanhola e dá para ver que a mesma forma de perplexidade com o uso de máscaras também era visto e o mundo atravessou aquele momento com algumas inovações. A diferença hoje é que o avanço tecnológico, a capacidade de processamento de dados, a capacidade de processamento ela tem sido um crescimento tão veloz que aquilo que em 2011 $1.000 era capaz de processar o equivalente ao cérebro de um camundongo, a gente estima que em 2023 esses mesmos $1.000 terão a capacidade de processar o equivalente a um cérebro humano, em 2045 equivalente a todos os cérebros humanos com o mesmo valor de investimento. Quer dizer, o papel que as inovações acabam trazendo, elas acabam tendo algo marcante, um impacto marcante em qualquer ramo da indústria. Hoje, mais avançado, ramos de varejo, inteligência artificial, quando aborda do ponto de vista de marketing a população em geral, muitas vezes sendo essencial para determinados ramos de atividade, mas uma pesquisa, por exemplo, realizada com pacientes portadores de epilepsia na Espanha, mostrou que a vontade de querer ser acompanhado por telemedicina após a primeira experiência, ela é maior do que 90% da população, trazendo, então, o benefício que ela pode trazer. Quer dizer, se não houvesse a opção da telemedicina em determinados países, ou em determinados serviços de saúde, quer dizer, qual que é a opção? 44% de pessoas entrevistadas parariam o tratamento por não haver condições de estar presencialmente diante do médico, do profissional de saúde, no caso, em assuntos reumatológicos, se não houvesse a possibilidade do acesso trazido através de telemedicina, né? Por outro lado, a gente viveu um momento em que a falta desse tipo de acompanhamento, por conta de receio de comparecer a um provedor de saúde, receio que nós experimentamos aqui no Einstein, quando o Einstein foi o primeiro hospital, aliás, o primeiro paciente a ter o diagnóstico de Covid foi aqui no hospital, e, portanto, nós empreendemos no atendimento à população que tivesse a Covid-19, e, no início, houve o estigma, assim, que aqui era um provedor de saúde extremamente repleto de vírus. E isso afugenta o paciente dos nossos pontos de atendimento, o que fez com que os cartórios apontassem 31% a mais de mortes por doenças cardiovasculares durante o período da pandemia. Isso aí é uma publicação da Veja, em 29 de junho deste ano. E o nosso pronto atendimento também pôde ver uma queda da procura, um movimento que normalmente passa de 1.000 atendimentos por dia no nosso PA, ele cai para cerca de 300, 350, por conta do lockdown, fazendo aparecimento de casos extremamente graves, infarto agudo do miocárdio em casa. Eu mesmo tive a oportunidade de operar 2 apendicites com 7 dias de história, todas elas com medo e dor abdominal, 7 dias em casa, até procurar o hospital já com peritonite, perfuração, e até mesmo um evento que aconteceu aqui de um parto ser feito no estacionamento, tamanha talvez a demora dessa gestante, dessa parturiente de abordar o hospital. Essa queda ela foi sensível aqui no nosso hospital, como em outros hospitais. Esse é um dado relacionado a acidente vascular cerebral, quer dizer, a importância do timing do atendimento ela é demasiadamente importante quando se trata de um AVC isquêmico por uso do trombolítico. Porém, o que aconteceu em relação ao atendimento presencial, especialmente nos casos de urgência, foi inversamente proporcional àquilo que já vinha acontecendo com o nosso PA virtual. Então, vocês podem observar aqui, no momento pré-pandemia, já existia um aumento, uma curva ascendente do atendimento por telemedicina nas nossas centrais de telemedicina por conta de contratos antes realizados. Quer dizer, a curva vermelha mostra aqui a tendência que isso teve e a curva laranja, por incrível que pareça, ela não aumentou o cuidado por telemedicina. No início da nossa experiência,
os atendimentos por telemedicina eles foram muito maiores nos pacientes que portavam sintomas relacionados à Covid. E já após o primeiro mês, o que acabou sendo um grande shift aqui no nosso atendimento foi que muito mais pacientes nos procuravam por questões de manejo das suas doenças crônicas e urgências leves do que propriamente sintomas que têm a ver com Covid, o que mostra o papel da telemedicina no momento que a presença no hospital causava um certo temor dos pacientes e dos seus familiares, principalmente. Quer dizer, o número de consultas por dia antes da pandemia, mais ou menos, acontecia nesta forma. E depois, com a telemedicina, no início já de 2020, até antes da pandemia, ela já arrumava para 60 atendimentos dia antes da pandemia. Quer dizer, essa era uma tendência que já existia, mostrando aí uma curva exponencial de atendimento, mais pela sensibilização e procura de pacientes, até por dificuldades de mobilidade, e que mostrava a longo prazo, no pós-pandemia, a gente pode ver que esse atendimento passou de 60 por dia, e hoje, no período, fazendo uma projeção e na vivência que a gente tem nesse trans-pandemia, chegando a 1.000 atendimentos por dia. O fato é que, quando perguntados, isso foi feito por uma empresa de telemedicina nos Estados Unidos, a American Well, quantos dos pacientes trocariam seu médico presencial por um que ofereça consultas por vídeo, a resposta é que 64 milhões de pessoas fariam isso numa pesquisa feita com consumidores da American Well, uma das boas empresas de telemedicina vinculadas à Cleveland Clinic. E a gente não tem dúvida de que os consumidores, em geral, eles vão cada vez mais buscar soluções que contemplem aquela necessidade, ou seja, a não necessidade da mobilidade, o atendimento que seja em tempo real, o mais rápido possível, que quanto mais jovem a geração busca alternativas tecnológicas, e aquilo que a gente pode ver é que um ambulatório, aí um ambulatório de oncologia no Sistema Único de Saúde, ele pode ser substituído por telemedicina ou ele teria um impacto maior, e alguém pode dizer, não, mas aqui é o sistema público que não dá atendimento. Então, comparativamente, a gente vê também esse sistema que é na Suécia, igualzinho, os pacientes aguardando a consulta oncológica, e aí não dá para falar que é no sistema público, e sim no sistema de saúde extremamente bem organizado, com fila, com gestão, quer dizer, que tem uma boa gestão. O papel da telemedicina é trazer o conforto dessa sala de espera para o lar de cada um de vocês, que é muito mais confortável, que é muito mais no tempo que o paciente tem dedicado para esta forma de atendimento. Quer dizer, as oportunidades e a facilidade, ela faz com que, em todos os setores da indústria, esse tipo de inovação, ela vem trazer algum benefício do ponto de vista de melhorar acesso, de trazer o contato médico-paciente para a mesma forma que a gente espera de uma relação consumidor-indústria, né? Quer dizer, e o que vem representar a telemedicina? É uma videoconferência entre profissionais de saúde e pacientes ou uma forma diferente de entregar cuidado que busca o que hoje se fala como quádrupla meta, que, na verdade, é mais um jeito, uma fantasia a mais da tripla meta. Quer dizer, quando a gente fala da tripla meta, que é a política de qualidade que o Einstein utiliza, que coloca na ponta a experiência do cuidado junto à qualidade da assistência, na outra ponta, a prevenção de saúde populacional ou a promoção da saúde. Numa terceira ponta, o cuidado com o não desperdício, quer dizer, com o custo. A quádrupla meta seria o cuidado com o nosso colaborador. Quando a gente coloca esta política adotada pelo Einstein desde 2013, a gente vê que a telemedicina tem a capacidade de contemplar as três principais metas da tripla meta que eu acabei de mencionar, como
com promoção de saúde, atenção primária feita por telemedicina, que já se provou em sistemas até governamentais, como o NHS, que ela é factível, na verdade, ela também é preferida por aqueles que manejam doenças crônicas, a experiência do cuidado na intimidade do nosso lar, no momento que a gente precisa, utilizando qualquer tipo de smartphone ou de gadget, e a redução do custo per capita, porque ela acaba fornecendo aí a redução da presença física, a otimização da agenda, da equipe médica e a capacidade de gerar dados de saúde que vão ser transformados através de algoritmos de Big Data em informações necessárias para este fim. Quer dizer, o fluxo de atendimento com especialista no setor público, ele passa de 12 meses de fila, quer dizer, desde agendamento, com médico generalista, consulta da UBS, encaminha para o especialista, recebe ligações, ele passa a ter um fluxo de uma semana, quer dizer, identificação de sintomas, consulta na UBS, aplicativos, volta com a orientação, a biópsia. Isso foi um exemplo que nós tivemos na teledermatologia, onde uma parceria com a prefeitura possibilitou zerar uma fila de 60 mil pacientes em 6 meses, praticamente, de atendimento, com uma central que analisava as lesões fotografadas aliada a uma anamnese num aplicativo desenvolvido aqui no Einstein, e uma vez por semana para avaliar essas lesões e fornecer a terapêutica adequada, especialmente aquelas que são suspeitas para neoplasia e que tinham que ser encaminhadas de modo urgente para a biópsia. Na verdade, o uso de algoritmos com inteligência artificial vai permitir, através dessas redes neurais de aplicativos, um modelo que permite a gente colocar as características de cada atendimento, podendo modelar um modelo preditivo de risco. E a análise desse tipo de atividade com a teledermatologia foi motivo de pesquisa entre os médicos, quer dizer, antes do projeto começar, um certo desdém, uma certa desconfiança, e, posteriormente, muito confiante, acima de 80% nos diagnósticos ou capacidade dos diagnósticos. Ou seja, os médicos gostam de trabalhar com tecnologia, com teledermatologia. Depois do projeto andado, 100% tiveram a percepção de que fizeram um ótimo trabalho, principalmente no benefício que trouxe para a saúde pública. Na oncologia, da mesma forma, a frequência dos tumor boards aqui na nossa organização, ele foi cada vez mais sendo virtualizado. Quer dizer, esse ano teve um momento da pandemia, onde as atividades foram suspensas, mas dá para perceber aqui a capacidade de interação dos nossos profissionais através também do ambiente virtual. E esse trabalho publicado pela ASCO, na sua publicação educacional, ela mostra que o atendimento por telemedicina das questões oncológicas não mostrou nenhum prejuízo em relação àquele presencial, quer dizer, ao menos ele é equivalente no atendimento presencial, melhora o acesso, porque você consegue atender mais gente, diminui custo e um alto nível de satisfação, tanto por parte dos pacientes quanto pelos profissionais. E por que a gente caminha a um ritmo tão lento dentro do Brasil? Por conta de hoje, excetuando o período da pandemia, onde um decreto permitiu o atendimento B2C, nossa regulação ela data de 2002, um período que não existia nem banda larga, nem smartphone. Quer dizer, a capacidade de interação por telemedicina era praticamente telefônica ou nos ambientes dedicados para ter uma teleconversa. Hoje, a gente sabe que os países que legislaram, eles são capazes de capacitar o profissional de uma maneira melhor e acabam regulando a qualidade do atendimento e não regulando a permissão de se fazer atendimento por telemedicina. No início do ano passado, foi proposto até uma alteração dessa legislação, um update dessa legislação, que fortemente movido, no meu modo de ver, por uma série de preconceitos, deixou-se de ir para frente pelo Conselho Federal de Medicina e passou-se a ter grupos técnicos que, desde aquela época, vêm discutindo a implementação de uma nova regulação. E eu vejo aí, dentre aquilo que aconteceu durante o período pandêmico, ela trouxe aí a oportunidade de vários médicos experimentarem o uso da telemedicina, tirarem o seu preconceito, a população
conforme eu já mostrei aqui alguns dados, satisfeitas com o uso da telemedicina, a capacidade de diagnósticos que salvaram vidas, sim, na nossa organização a gente tem vários cases dessa forma, mas principalmente aquilo que foi possível aqui dentro do Einstein foi compartilhar plataforma que foi criada aqui dentro, entre os médicos autônomos, para que pudesse atender os seus pacientes e sem prejuízo do controle das suas doenças, especialmente as oncológicas. Isso foi possível aqui e, aos poucos, a gente vem trazendo cada vez mais adeptos a essa forma de atuação, porque senão nós vamos realmente voltar para o passado e a falta dessa regulamentação ela impede o desenvolvimento tecnológico local, que foi tão necessário durante a pandemia, como indústria de insumos e equipamentos, a dificuldade do sistema integrado de prescrição. Nós aqui no Einstein, dentro da nossa plataforma, acabamos criando uma certificação digital que obriga por assinatura as farmácias a atenderem as receitas feitas à distância. Isso também ela deve culminar com um processo um pouquinho mais inteligente. A segurança dos dados, já que todo atendimento ele é gravado sob a forma de um prontuário eletrônico, igualzinho à presença, mas isso impede a gente de treinar cada vez mais profissionais de saúde com base no atendimento da telemedicina, que tanto exige o conhecimento dos limites da telemedicina, quanto faz do médico também um propagador para que o paciente entenda também quais são os limites desta forma de atendimento e quando esse paciente deve procurar um atendimento presencial. Ou seja, graças à falta dessa regulação, a gente tem uma desigualdade nesse acesso, restando para a saúde suplementar apenas, a não ser no período da pandemia, onde nós, em acordo com o Ministério da Saúde, disponibilizamos a nossa plataforma a 30 mil médicos do SUS, que têm, então, com a utilização dessa plataforma, a capacidade de fazer a gestão da atenção primária e a monitorização dos pacientes portadores de Covid, especialmente nos estados da região norte. Ou seja, essas consequências a gente vê acontecendo de forma muito grave e até correndo risco para que organizações em outros países coloquem médicos de língua portuguesa para atenderem a população do Brasil a um custo muito baixo, perdendo a gente a capacidade de garantir a qualidade do atendimento. Esse último diapositivo que eu deixo aqui para vocês apenas como uma provocação é a sonda que esteve em Marte, que se comunica com qualidade do solo, composição do solo de Marte, por uma velocidade de processamento com a NASA de 700 MHz. E cada iPhone que está na mão de vocês todos aí que utilizam tecnologia, cada Android, cada smartphone nosso tem 2.1 GHz de capacidade de processamento, ou seja, 3 vezes mais nós temos no nosso bolso do que a capacidade de comunicação da sonda que está em Marte fornecendo informações do planeta, ou seja, a capacidade que nós temos de comunicação é muito superior. Mais uma vez, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e fico aberto aí se houver questionamentos, comentários ou alguma forma aqui que a gente possa ajudar e debater. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney, pela excelente apresentação. A gente viu que a telemedicina não é o futuro, né? Ela é o nosso presente aqui. Alguns dizem que coincidência o Einstein ter assumido o enorme protagonismo reconhecido por tantos meios de comunicação na telemedicina. Coincidência, nada, né, Sidney? Coincidência foi preparo sim, coincidência pouco. Alguns dos... Ale, Diogo, vocês têm alguma questão para o Dr. Sidney? Pode abrir, Ale. Abre seu áudio. Dr. Sidney, excelente apresentação. A forma que o senhor mostrou como que o Einstein se posicionou ao longo da pandemia com a telemedicina que já vem sendo desenvolvida no hospital há quase uma década. Um detalhe importante, quando a gente olha sob o ponto de vista da genética clínica ou da oncogenética, o Brasil tem hoje 300 profissionais habilitados como geneticistas capazes de fazer aconselhamento genético para pacientes com câncer. Para uma população de 210 milhões, ou seja, dá uma proporção de um geneticista para cada 700 mil indivíduos.
Não tem como. Se não for por telegenético, aconselhamento de telegenética, é impossível a gente cobrir toda a população brasileira. E são iniciativas como essa que o senhor mostrou que tornam isso possível. É realmente fascinante. Eu só não vou deixar, nem com telemedicina, se me chamar de senhor, né, Alessandro? Então... Tudo bem. Paulinha levantou a mão, tem uma dúvida aqui, Serginho? Tem uma pergunta do Maurício Matos, tem uma pergunta do nosso querido amigo Sidney, Maurício Matos, lá de Recife. Pode falar, Paulinha. Olá, oi, doutor Sidney. Primeiro, quero agradecer demais a sua presença, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui do doutor Maurício, na verdade é uma pergunta, ele quer saber a sua opinião, que ele diz que algumas especialidades podem ser razoavelmente contempladas pela telemedicina, mas muitas têm falta de exame físico e uma limitação e uma possibilidade de erro muito grande. Para elas, a primeira consulta presencial é fundamental. O que você acha sobre isso? Eu acho que a telemedicina ela tem a capacidade de atendimento conforme a peculiaridade de cada especialidade. Porém, existem muitos preconceitos também e, ao mesmo tempo, muitos devices sendo lançados que acabam traduzindo um exame físico presencial até de uma forma mais amplificada. Quer dizer, hoje, quando você fala de uma otoscopia, de uma horoscopia, utilizando certos tipos de device, ela é melhor do que nós colocarmos o otoscópio, que nós aprendemos a fazer a otoscopia, porque ela amplifica. A mesma coisa com estetoscópio, a mesma coisa com som. Praticamente comparar uma tecnologia que usa o nosso próprio olho com uma TV 4K que manipula essa imagem a fornecer informações maiores. Eu tenho certeza absoluta que algumas especialidades vão carecer de atendimento presenciais. Porém, existem dados de um pronto atendimento virtual poder diminuir a ida desses pacientes com urgências leves em até 90% das vezes a ida a pronto atendimento. Quer dizer, melhorando a capacidade desse paciente procurar o especialista conforme sua queixa, ou mesmo exercendo o papel da teleorientação ou o fornecimento da informação que faça a urgência ser atendida de forma urgente e a não urgência de forma especializada. A gente entende que a telemedicina é a forma de colocar o paciente certo na porta correta. E se você aliar a telemedicina com alguns algoritmos de inteligência artificial, aí o Dr. Alessandro tem até a expertise, a experiência vivida para isso, você consegue até melhorar o atendimento comparado ao atendimento presencial, já que o fornecimento de algumas informações nos dará informação que o cérebro humano é incapaz de retirar no atendimento presencial ou no exame físico exclusivamente. E te conto uma coisa, Maurício, reforçando a apresentação do Dr. Sidney, o Sidney, além de todas as atribuições que ele tem no hospital, tanto na sua prática clínica, na sua prática cirúrgica, como na presidência da sociedade, ele tem a predileção de estar junto à telemedicina. E você sabe, né, Maurício, a pandemia foi um ofensor à prática de muitos dos nossos médicos aqui no Hospital Albert Einstein também. E dias depois do início do distanciamento social, das medidas obrigatórias de distanciamento social no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós tínhamos uma plataforma para atendimento em telemedicina certificada com a devida segurança, né, Sidney, que permitiu que várias das especialidades, inclusive eu, o Sidney, o Diogo, o Alessandro, continuássemos atendendo os pacientes. Isso teve um impacto enorme e persiste até hoje na prática clínica dos médicos aqui do hospital. Diogo, tem alguma pergunta? O Diogo usa telemedicina faz um tempão, porque nós fazemos os tumor boards virtuais com o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina desde que eu estou aqui, né, Diogo? Exato. Eu acho que, quanto à parte de educação médica, acho que o Sidney mostrou bem, a telemedicina facilita muito o encontro de médicos especialistas, né, para os tumor boards. Então, você não precisa mais se locomover até tal lugar. Então, você pode estar no seu dia a dia do seu consultório, para 40 minutos e se conecta na discussão, né? E realmente a participação ficou muito maior depois da telemedicina. E só queria complementar, porque o Einstein, vocês sabem, o Einstein tem uma participação forte no sistema de saúde pública na cidade de São Paulo, né?
o nosso hospital de oncologia, nosso braço público de oncologia, o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, o hospital no Jabaquara, aqui em São Paulo. E a gente, desde março, né, desde o início da pandemia, instituiu sim telemedicina, mesmo no SUS. E derrubou todos aqueles preconceitos de que no SUS não dá certo, no SUS não tem telefone, no SUS não tem internet. E a gente conseguiu criar protocolos para alguns perfis de paciente, a gente conseguir sim, com segurança, atendimento por telemedicina, e claro, para outros necessitando da consulta presencial. Com isso, a gente teve pouquíssimos casos de Covid nos nossos pacientes próprios do hospital. Todos conseguiram ficar com segurança em casa, e o grosso dos nossos casos de Covid não eram os nossos pacientes. Eram casos novos, que pegavam Covid antes de vir para o hospital e chegavam na primeira consulta no hospital já com Covid. E os nossos próprios a gente conseguiu proteger muito bem. Isso é uma vitória, motivo de orgulho para todos nós. Sensacional. Nós vamos mostrar alguns números sobre a manutenção, sobretudo da cirurgia oncológica, durante a fase inicial da pandemia. Bom, se não tivermos mais perguntas, eu ficaria muito confortável em liberar o Dr. Sidney para descansar ou para se preparar para as outras 2 ou 3 atividades que ele deve ter antes das 10 da noite. Sidney, eu te agradeço muito. Nós agradecemos enormemente você ter aceitado o convite. Imagina, obrigado a todos vocês, Diogo, Alessandro e Paula pelo convite, gentil convite, que amanhã, 5:45, nós estamos lá no Centro Cirúrgico de novo também. Muito obrigado, viu? Bom final de evento para vocês. Obrigado, Sidney. Obrigada de novo, viu, Dr. Sidney? Muito obrigada. Um abraço. Bom, dando sequência, pessoal, às nossas apresentações sobre o impacto da tecnologia em parceria com a Academia Esculap, em comemoração aos 25 anos da Academia Esculap, eu queria convidar o Dr. Alessandro Leal. Alessandro, como já falei, é um oncologista aqui do Centro de Oncologia, é um pesquisador de primeira linha e um orgulho para nós também. E ele vai nos falar sobre o entendimento dele sobre o papel da medicina personalizada em oncologia na transpandemia. Obrigado, Ale. Obrigado, Sérgio, pela introdução. Deixa eu ver se está todo mundo enxergando meus slides. Eu acho que sim. Agradeço a Bibral pela oportunidade desse evento, de poder conversar diretamente ao público, mostrar diretamente um pouco do que é a medicina personalizada, algo que nada mais é do que a boa prática médica. Quando a gente vê essa mudança do termo medicina personalizada para medicina de precisão, olhando como que a busca de precision medicine, um termo em inglês, aconteceu no Google ao longo dos últimos, digamos, 15 anos, a gente vê um ponto de inflexão que se deu exatamente em janeiro de 2015. Repare essa curva que interessante. Antes de janeiro de 2015, ninguém no Google, você não encontrava no Google medicina de precisão. O que levou a um aumento da busca de medicina de precisão em janeiro de 2015? Para a gente poder entender um pouco isso, a gente tem que olhar o discurso do Obama, o State of the Union de 2015. Todo início do ano, o governo americano, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, ele faz um anúncio da retrospectiva do último ano e dizendo qual vai ser quais serão as principais ações futuras, né, naquele ano de governo. E a iniciativa de medicina de precisão foi algo lançado pelo Barack Obama em 2015. Por isso nós vemos essa inflexão na curva ascendente a partir de janeiro deste ano. E de acordo com o National Institutes of Health, o NIH, o Ministério da Saúde americano, a medicina de precisão é uma abordagem emergente para o tratamento e prevenção de doenças que levam em consideração variabilidade individual, tanto nos genes quanto no ambiente e no estilo de vida de cada pessoa. A medicina tradicional ela é feita mais ou menos assim. A gente tem um grupo de indivíduos onde a terapêutica é aplicada a todos esses pacientes que apresentam sintomas semelhantes ou um quadro sindrômico semelhante, e a gente vai observar invariavelmente aqueles indivíduos que terão um efeito planejado, aqueles indivíduos que terão um efeito adverso e aqueles indivíduos que não terão efeito. Simplesmente o medicamento não vai fazer efeito nenhum, nem planejado e nem adverso. Com o avanço da medicina, o advento dos estudos clínicos randomizados, os clinical trials, a medicina estratificada,
ela começou a ser implementada, onde a gente consegue classificar pacientes em subgrupos baseados no tipo de doença, no subtipo de doença, o perfil de risco, dados demográficos, algumas características clínicas, ou seja, subgrupos analisados em estudos clínicos, que nos faz direcionar a terapêutica para grupos específicos de pacientes que se beneficiam de tratamentos direcionados. Mas a medicina de precisão ou personalizada se deu pela revolução, principalmente da genômica, e da necessidade de se analisar dados em larga escala para poder entregar ao indivíduo uma informação mais precisa. Daí vem principalmente o que a gente chama de Companion Diagnostics, ou os biomarcadores que nos ajudam a melhor definir tratamento. Hoje, as agências regulatórias no mundo inteiro, como o FDA nos Estados Unidos ou a EMA na Europa, utilizam biomarcadores baseados em estudos clínicos robustos para se definir tratamentos personalizados, onde cada paciente se beneficia de um tratamento específico. O Diogo fez uma brincadeira, falou que eu ia comentar de câncer de mama, mas numa mesa cheia de experts em câncer coloretal, em cirurgia gastrointestinal, cirurgia do aparelho digestivo, eu trouxe um pouco de medicina de precisão em câncer coloretal. Não trouxe nada de mama, Diogo. E um paper seminal é o paper que mostra para a gente o espectro mutacional de pacientes com câncer de cólon. A importância da gente olhar para esses tumores e enxergar que há diferentes mutações a depender da região do intestino, nos faz imaginar que os indivíduos são diferentes e necessitam de tratamentos diferentes. Há pacientes que apresentam tumores com elevado número de mutações, são chamados tumores hipermutantes, e há pacientes que apresentam um nível de mutação mais baixo. Em 2015, 3 anos após a publicação desse artigo seminal, que é o TCGA, de câncer de cólon, que é um espectro mutacional dos tumores de intestino, um outro artigo importante mostra os subtipos moleculares de câncer de intestino, ou seja, cada vez mais aprofundamos a capacidade de subclassificar o câncer baseado em características moleculares. Quando a gente observa esse paper, ele mostra que há, na verdade, 4 subtipos moleculares de câncer de intestino. Ou seja, o câncer de intestino do paciente A não é igual ao câncer de intestino do paciente B. Na verdade, os subtipos de câncer de intestino, eles podem ter prognósticos diferentes e, mesmo depois de tratados, eles podem ter níveis de recorrências diferentes. Mais recentemente, as biópsias líquidas ou a capacidade de analisar fragmentos do DNA do tumor na corrente sanguínea se tornaram uma realidade. Num trabalho recém-publicado pelo grupo da Holanda, onde tivemos a oportunidade de participar, 4 estratégias de detecção de mutações do tumor na corrente sanguínea foram implementadas. Uma estratégia para se olhar as 4 principais mutações do tecido, as 4 principais mutações em câncer de cólon para se definir um tratamento alvo, né, no câncer de intestino, também olhadas no plasma, só uma mutação no plasma e 4 mutações no plasma independentemente. Nesse caso aqui, se fosse negativo, o paciente deveria fazer uma análise do tecido. E esse é um trabalho para um país de medicina socializada como a Holanda que tem muita importância, que é mostrar a factibilidade de se implementar uma biópsia líquida onde o tempo de retorno do teste para o tempo de ação é muito mais rápido, de 5 a 7 dias, muito mais conveniente para o paciente, e você consegue entregar um resultado do número de pacientes que se beneficiarão de um tratamento-alvo por um valor muito mais em conta quando comparado com os testes de tecido ou os testes combinados de sequenciamento genético no tecido e no plasma. Ou seja, uma aplicabilidade prática de uma tecnologia de sequenciamento genético para a detecção de mutações do tumor. Mas a medicina de precisão, ela não é só genômica. Quando a gente olha esse report da Universidade da Pensilvânia, isso fica claro, mostrando a importância da agregação de dados fenotípicos de hábitos de vida para que possamos entender melhor o que acontece na saúde populacional e entregar isso de forma mais precisa para o indivíduo. Os objetivos principais da medicina de precisão são facilitar novas descobertas na ciência, ou seja, promover também pesquisa clínica que seja mais eficiente, validar essas informações, esses achados de forma mais rápida, e isso possa ser entregado
de forma direta para pacientes e médicos, ou seja, provedores de saúde. Esses são os principais elementos da medicina de precisão, segundo um documento da Universidade da Califórnia de São Francisco. Ou seja, é muito importante a descoberta clínica por meio de estudos clínicos, saúde populacional, ciências populacionais, importante, ou seja, análise integrada de dados, imagem, as tecnologias ômicas, como, por exemplo, o sequenciamento de genes, análise do RNA, que é a transcriptômica, análise das proteínas, que é a proteômica, a capacidade de analisar dados em larga escala, que a gente chama de computational science, a digital health, ou seja, a quantidade de hoje wearables ou dispositivos eletrônicos, a internet das coisas, que absorve informações do nosso dia a dia e é capaz de nos dar reports, ou seja, relatórios de comportamentos, também de forma integrada, a gente poder colocar essas informações em nuvens para serem analisadas, e também a necessidade de uma regulamentação para análise de dados genômicos que serão recorrentes. Ou seja, existe um ciclo complexo para, no final das contas, beneficiar não só pacientes, mas toda a comunidade, incluindo médicos e outros profissionais da área da saúde. Esses foram os principais avanços que impulsionaram a medicina de precisão nos últimos anos. Sem sombra de dúvida, o projeto Genoma Humano foi extremamente importante. O desenvolvimento das plataformas de sequenciamento de última geração, com o barateamento do sequenciamento genético, mas o armazenamento de nuvens, permitindo o manuseio de dados em larga escala, foi algo que catapultou a nossa capacidade de poder analisar dados que a gente chama de Big Data, ou seja, que o cérebro humano não tem a capacidade de discriminar, mas sim apenas as máquinas. Outra questão importante foi a universalização dos prontuários eletrônicos. Todos nós aqui hoje, neste webinar, quando nascemos, tivemos nossos registros de nascimento, os nossos primeiros reports médicos em papel. E provavelmente isso está hoje em algum hospital, num arquivo difícil de ser acessado. Hoje, uma criança que nasce, ela já começa a ter os seus dados em prontuários eletrônicos, ou seja, esses dados eles serão muito mais facilmente integralizados aos dados genômicos dessas pessoas do futuro. O nascimento e amadurecimento da biologia computacional, o aumento do compartilhamento de dados, pesquisas e das comunidades clínicas, principalmente em países hoje desenvolvidos, né? Temos isso muito claramente, a necessidade de compartilhamento de dados genômicos entre as nações. E o crescimento do uso de smartphones e mobile health devices, ou seja, dispositivos eletrônicos que facilitam a nossa vida. Como isso funciona no Einstein? A medicina de precisão aplicada ao ecossistema Einstein, ela tem um tripé que envolve a medicina diagnóstica com a genômica, o Big Data Analytics, que é a capacidade de processar dados em larga escala, e a prática médica em medicina personalizada, que em última instância visa agregar coortes nos centros de excelência para imaginar qual vai ser a melhor prática empregada para uma determinada afecção, uma doença. Quando a gente olha como é esse ciclo virtuoso, existem entradas de dados para um aprendizado contínuo. Esses dados eles podem vir da internet das coisas, de estudos clínicos, wearables, como a gente comentou, dos prontuários eletrônicos dos pacientes, do laboratório, pode vir da imagem, ou simplesmente dados de pesquisa ou informações de guidelines de médicos, consensos, para que isso possa ser entregue após uma análise em plataforma analítica. Uma dessas plataformas analíticas é o Precision Medicine Analytics, ou PIMEA, que vem sendo construído junto com o Big Data, onde os dados eles precisam ser de cada um desses sistemas que hoje habitam o Einstein, eles precisam ser harmonizados. Após a harmonização de dados, eles podem ser, então, utilizados na construção de centros de excelência, onde vão ser simplesmente a capacidade de entregar essas ferramentas de suporte à decisão para cada uma dessas especialidades, que haverá os dados integrados, analisados de forma integrada. Esses são exemplos de centros de excelência em medicina personalizada que hoje nós temos como alvo: centros de POC, reabilitação, esclerose múltipla, Alzheimer. Todos esses centros eles têm uma finalidade, uma função de ser, de existir, ou seja, a capacidade da instituição e de um sistema de saúde em reconhecer os detalhes daquela população, daquela subpopulação, do ponto de vista de hábitos de vida, a resposta a medicamentos, interações medicamentosas, farmacogenética,
os dados genéticos de uma determinada doença, analisar desfechos, ou seja, agregar essas informações aos desfechos, ou seja, aos pacientes que se saíram bem, os pacientes que o tratamento não sucedeu de forma correta, como que a gente pode melhorar? Também é um processo de melhoria contínua, você promover o fomento de informação integrada nesses centros de excelência. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje, que a medicina de precisão é uma abordagem emergente para o tratamento e prevenção de doenças que levam em consideração a variabilidade do indivíduo. Não somos iguais e precisamos reconhecer isso. Avanços tecnológicos, tanto na compreensão do genoma, como na capacidade de agregar e analisar esses dados de saúde, eles têm tornado a medicina de precisão uma realidade em sociedades desenvolvidas. O Einstein, ele desponta como uma instituição hoje que é capaz de entregar esse tipo de serviço à sociedade. E o sucesso dessa jornada, ele depende, invariavelmente, de um esforço integrado de todos envolvidos na tríade, medicina diagnóstica, Big Data e prática médica em medicina personalizada. Muito obrigado. Excelente, Ale. Parabéns pela apresentação. Me fala uma coisa, na sua percepção, nós sabemos que a atuação na medicina de precisão excede os limites da oncologia, mas na oncologia, por exemplo, qual você acha que é a maior barreira imediata para uma maior personalização da oncologia, para a oncologia personalizada? Se ela é de RH, ou se ela é de sistemas, ou se ela é de tecnologia, se ela é translacional, um pouco de tudo. Dá o top 2 aí, top 3. Ótima pergunta, Sérgio. Eu gostaria de compartilhar aqui com o Diogo. O Diogo deve ter uma percepção ótima disso também. Mas se a gente for comentar, talvez, hoje, qual é o maior gargalo, eu diria que são dois. Houve uma explosão de conhecimentos, geração de conhecimento genômico nos últimos anos em relação à oncologia. Ou seja, o gargalo de educação médica é, sem dúvida, muito importante. É uma linguagem, a genômica, a genética, uma linguagem que a maioria dos médicos, infelizmente, hoje não domina. E para conversar em oncologia, o Diogo está aqui para confirmar. A gente precisa conversar nessa linguagem da genômica. Se a gente não entende a genômica hoje, fica difícil tratar um paciente, né, Diogo? E eu diria que um dos gargalos também não é RH. O Einstein e grandes instituições brasileiras têm profissionais extremamente bem treinados, profissionais treinados no exterior, capacitados, mas eu diria que o alto custo hoje dessas tecnologias ainda as limitam a um número limitado de pessoas. Gostaria de ouvir a opinião do Diogo também, se pudesse. Eu acho que um desafio também é que é um conceito muito disruptivo. Tá? Então, por exemplo, o Alessandro falou que a gente hoje pode classificar o câncer de cólon em 4 subtipos com base em painéis moleculares exclusivos. Né? E daí isso automaticamente obriga a gente a retornar a todos os dados de câncer de cólon prévios que a gente tinha. A gente fala, olha, então tal quimioterapia funciona. Será que funciona para todos os subtipos? Tal tipo de cirurgia funciona. Será que funciona para todos os subtipos? Né? Então, por ser muito disruptiva, ela te obriga a revisitar todos os dados históricos que você tinha anteriormente, e isso é tecnicamente muito difícil. Né? Então, ela tem que associar o conhecimento novo, né, com uma forma de validação clínica que seja tão rápida quanto a geração do conhecimento, né, para mostrar como isso de fato pode mudar a sua prática. Né? Isso que a gente esbarra muitas vezes. Né? A gente tem conhecimentos profundos de como o tumor funciona, de como as coisas funcionam, né? E ainda tem dificuldade de traduzir isso, né, para o dia a dia. Né? E muito do que o Alessandro mostrou são técnicas para agilizar essa incorporação dessa tecnologia e implementação disso no nosso dia a dia. Denise, viu, Denise? Você ouviu isso, Denise? Denise, gerente de marketing e operações da Academia B. Braun. Olha, nossos médicos aqui têm uma série de gaps. Nós temos gaps de treinamento médico, nós temos gaps de consenso, de estrutura, e a Academia Escolap poderia nos ajudar, hein, Denise? Chamei você. Paulinha, pode responder. Denise não quer responder, fugiu. Claro,
Estamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que é uma parceria que tem que ir mesmo seguir daqui para frente. Tudo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui à disposição para sentar e conversar e fazer o que for melhor para todos. Conte conosco, sempre. Perfeito, eu sei disso. Bom, pessoal, vamos falar para vocês sobre como nós enfrentamos, falar rapidamente, eu sei que nós estamos chegando no final, mas nós queremos responder perguntas ainda, falar como nós usamos em maior ou menor grau a tecnologia na cirurgia oncológica no período transpandemia, né? Esse é o Donald Berwick. Donald Berwick é presidente do Institute for Healthcare Improvement. É uma entidade não governamental em Boston que cuida de qualidade e segurança, e o Einstein é um dos únicos é o único parceiro na América Latina para dessa instituição. E Sidney e Don Berwick são muito amigos, e nesse artigo, eu acho que ele publicou no JAMA, Don Berwick escreveu exatamente o que nós fazemos aqui na nossa instituição. Nós fazemos escolhas e nós montamos a estratégia em cima delas. Tecnologia em cirurgia não se refere somente à cirurgia minimamente invasiva, não se refere somente a sistemas robóticos, como esse robô de Lego aqui ilustrado. Da mesma forma, nós não conseguimos fazer cirurgia oncológica exclusivamente através de teleconsulta, ou utilizando telepresença em todas as outras nossas atividades diárias. Quem tem filhos em idade escolar sabe exatamente do que eu estou falando. Os nossos desafios continuam sendo, mas foram maiores, né? Porque, de novo, existe um conceito de que nós nos preparamos demais para o enfrentamento da pandemia. Eu discordo frontalmente, né? O próprio protagonismo na telemedicina e o impacto que ela teve sobre a atenção dos nossos pacientes foi fundamental para garantir a continuidade do cuidado. Nós não conhecemos também qual é o curso da infecção viral no paciente oncológico. O Diogo e a Lê podem falar melhor ainda sobre isso. E, sobretudo, nós não sabemos como fica o prognóstico oncológico na medida em que nós utilizamos terapias de substituição das terapias consagradas por evidências. E isso aconteceu de uma forma muito rápida no início da pandemia. Nós tivemos que tomar decisões muito rapidamente também sobre como iríamos manejar esses pacientes. Além de tudo, como se não fosse suficiente, quando nós olhávamos, né, quando nós não começamos a olhar para a China, né, e olhar para os Estados Unidos já foi muito tarde, né? Nós começamos a olhar para a Espanha e Itália, e quando nós víamos a frequência de contaminação das equipes de saúde, nós ficamos sobremaneira preocupados. Nós não sabíamos se nós íamos ficar com déficit de equipe de saúde para o atendimento dos pacientes oncológicos, tanto no centro de oncologia como nas outras áreas do hospital. Tudo isso parecia que ia acontecer. Daí a busca frenética pelos equipamentos de proteção individual, que também chegou a um certo minuto em que faltaram. Baseados nessa mesma percepção de como ficaria a realidade, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária não só definiu por revisar a prioridade dos procedimentos cirúrgicos, mas a partir de um certo momento, em março de 2020, decidiu que todas as cirurgias eletivas deveriam ser canceladas. Uma cirurgia eletiva não significa que ela pode ser cancelada, sequer significa que ela pode ser adiada, só significa que ela não é de urgência. Então, é importante olhar para esses números quando a gente olha essa definição da Anvisa. Não estamos criticando, estamos apenas contextualizando. Então, foi com muito alívio que nós recebemos que chegou no final de abril de 2020 o momento da retomada. Nós tínhamos que retomar nossas cirurgias, sobretudo as cirurgias oncológicas. Me perdoem pelo sistema pneumático. E aí existiam várias maneiras de voltar para a realização de cirurgias minimamente invasivas, diminuindo a contaminação da equipe cirúrgica através da recepção do gás carbônico utilizado em cirurgias minimamente invasivas por sistemas fechados. Quer eles estejam conectados a aparelhos específicos como esse,
quer estejam conectados a esse insuflador da Esculap, que permite que o gás carbônico seja introduzido no interior da cavidade e retorne em sistema fechado para o interior do aparelho, evitando a contaminação da equipe cirúrgica. Uma vez que, de fato, oferecer via de acesso convencional para pacientes com diagnóstico ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus nunca passou pela nossa cabeça, porque isso nos parece uma medida de pânico. Já volto nesse slide. Por exemplo, uma medida de pânico, na minha interpretação, uma medida completa de pânico, de perda do norte. Esse guideline, que eu não vou fazer o disclosure de que instituição é, né, indicava que para os pacientes cirúrgicos com câncer, nós substituíssemos a cirurgia por quimioterapia neoadjuvante, né? Isso parece um completo contrassenso na medida em que, para o paciente que tem a cirurgia como indicação de tratamento isolado curativo de câncer, a quimioterapia neoadjuvante será difícil de justificar, ainda que tenha ação em casos anedóticos. Outro exemplo de caos, né? Caos e câncer parecem ser sinônimos, foi a determinação por alguns serviços de interrupção de procedimentos endoscópicos. Nós sabemos que procedimentos endoscópicos, assim como procedimentos cirúrgicos, podem levar à aerosolização do vírus. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês uma cirurgia feita no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, nosso serviço de cirurgia oncológica, também coloretal, utilizando o insuflador e a pinça de energia da Esculap Bebral. Esse equipamento ele tem um algoritmo de redução de fumaça, então vocês não veem a fumaça no campo. Ela existe, mas em parte ela também está sendo recolhida pelo sistema dedicado de recepção da fumaça. E sabe o que é necessário para fazer isso? Absolutamente nada. Exclusivamente dispor do insuflador e dispor do sistema, né? Todos os EPIs necessários para operar pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid, ou mesmo para pacientes que não têm suspeita e nem diagnóstico, e que mesmo têm um PCR negativo, já são do conhecimento a essa altura dos senhores e senhoras que estão nos assistindo. Naquele momento, eles não eram tão... não estava tão claro, nem mesmo entre as comissões de controle de infecção hospitalar, o que nós iríamos fazer, né? Mas a verdade é que no hospital, por exemplo, no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, isso não aconteceu. E mais um exemplo do impacto do caos ou do medo de se contaminar que ocorreu. Esse é um trabalho que nós enviamos para a publicação com a colaboração do Dr. Alessandro Leal, que mostra a tremenda queda de movimento que ocorreu, tanto no que se refere a novas consultas médicas. Aqui não estamos falando não pacientes que vêm para rastreamento, né? Nós estamos falando com pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer, que tem uma biópsia ou que tem um exame que indica se tratar de câncer. O volume de pacientes que procuraram atendimento no Centro de Oncologia e Hematologia do nosso hospital caiu significativamente, tanto no que se refere a consultas novas, como na conversão para tratamentos químio e radioterápicos. E é evidente, sim, que nós verificamos um número de aumento de 300% em pacientes sendo submetidos à quimioterapia oral, depois de uma revisão muito cuidadosa, da qual participaram também Dr. Alessandro Leal e Dr. Diogo Bugano, e é isso que dá segurança para nossos pacientes. Como foi feita a retomada em cirurgia, a retomada do movimento cirúrgico? O CEO da Bebral, Bert, falou exatamente sobre isso, da esperança, e não só para as companhias, não só para os médicos, mas sobretudo para os pacientes, da retomada no movimento cirúrgico. Ela começa com a consulta via telemedicina. E quando o paciente comparece ao centro de oncologia, ele usa equipamentos de proteção individual, máscara, e mantém distanciamento. Ele não faz check-in com toque em nenhum lugar aqui no centro de oncologia, e isso foi desenvolvido aqui no hospital em estreita colaboração com o fluxo de paciente. Antes de tratamentos oncológicos ou antes de tratamento cirúrgico, nós temos uma estratégia baseada em critérios epidemiológicos, ou seja, um questionário, e também em testagem de rotina.
tanto para pacientes que vão ser operados, como para pacientes que vão ser submetidos à quimioterapia. Esse é um protocolo de estudo, é rotina, mas o tamanho do efeito está sendo medido por uma equipe liderada pelo Dr. Oren Smalets, que é médico oncologista aqui no centro cirúrgico. Não esquecer, pessoal, de proteger. Você cirurgião, você oncologista, você radio-oncologista, você oncogeneticista, de se proteger durante o atendimento, né? E é necessário um plano de comunicação e marketing para que essa retomada ocorra, porque a percepção que o paciente tem sobre como está o serviço de saúde nesse período transpandêmico é completamente diversa do que ele vai encontrar. Quem tiver alguma dúvida pode vir até aqui, que a gente vai mostrar com o maior carinho. E preparar para cuidar de pacientes que vão, sim, desenvolver infecção pelo novo coronavírus, não porque eles se contaminaram no ambiente hospitalar ou quando foram à consulta médica, mas porque nós estamos num período, como lembrou o Dr. Sidney, transpandêmico. E nos orgulha muito mostrar esses resultados para vocês, que também foram submetidos para a publicação, que é o nosso movimento em cirurgia oncológica coloretal no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, antes da pandemia, e por um determinado período depois da pandemia. A gente verifica que o nosso movimento cirúrgico aumentou. É a mesma unidade de tempo aqui, antes e depois. Nós tivemos uma taxa de conversão que diminuiu, uma taxa de conversão de cirurgia minimamente invasiva. Nós praticamos não só a cirurgia minimamente invasiva, mas também praticamos recuperação acelerada, para devolver esse paciente o mais rápido possível para a quimioterapia adjuvante. Nossa morbidade durante a pandemia também diminuiu, né? E tivemos casos de infecção por coronavírus, claro, baseado em testagem e baseado em inquérito epidemiológico, somente antes da pandemia, mas em nenhum dos casos operados de câncer do intestino grosso, num período de acompanhamento até 30 dias após. Há que se preocupar com o diagnóstico de COVID no pós-operatório de pacientes? Sim, nós temos estudos que mostram, como esse, mas sobretudo eu gosto do seguinte, que é o COVID Search Collaborative, de fato, existe um significativo aumento da mortalidade e da morbidade para os pacientes que são submetidos à cirurgia oncológica ou não, se acometidos pelo novo coronavírus, né? O que nos leva à decisão, certa ou errada, de prorrogar o tratamento cirúrgico desses pacientes. Até quando podemos prorrogar cirurgia oncológica com intenção curativa? Duvido que Diogo, duvido que a Lê saibam até quando podemos prorrogar, né? Mas se tentou saber, olha, publicado no Annals of Surgery, 4 milhões de pacientes avaliados com base no NCDB. Esse NCDB ele cobre 75% dos pacientes operados nos Estados Unidos. E se chegou à conclusão, com base numa inflexão de curvas de sobrevida não pareadas por idade, sexo, estadiamento, local operado, ocorrência de complicações perioperatórias, que nós podemos esperar até 4 semanas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós não tivéssemos em período de pandemia, ainda mais falando para Alessandro e Diogo, que tem um rigor científico muito, muito acima da média, ninguém acreditaria nesse trabalho. Esse trabalho jamais poderia ter sido publicado no Annals of Surgery, mesmo tendo uma base de 4 milhões de pacientes. Não sei se vocês concordam comigo, pessoal. Da mesma forma, vou mandar para vocês um Stay Home Messages, que eu gostaria de lembrar para vocês as implicações financeiras do shutdown cirúrgico. Muitos cirurgiões sofreram na pele, na sua prática, os efeitos da pandemia, e é importante que sistemas de saúde, e aí eu digo todos os stakeholders, né? Indústria, prestadores de serviço e operadoras de serviço, cuidem desses especialistas, porque são eles que fazem a roda girar. Alessandro sabe muito bem da dificuldade relativa à interrupção da pesquisa clínica não Covid durante todo esse tempo, né? Porque ele ocupa, assim como o Diogo, ocupa um período importante da sua prática diária em pesquisa clínica, né? Não precisamos lembrar a vocês aqui, líderes de cirurgia que estejam nos acompanhando, líderes de residências médicas, líderes de serviço de treinamento, o impacto que
a pandemia possivelmente será revertido dentro de 5, 10 anos, e acredito que para muitos cirurgiões isso não será revertido, né? O impacto que a pandemia teve sobre o ensino de cirurgia, né? E lembrar de segurança para a prática em cirurgia, ela não acaba hoje, ela não acaba ao final desse webinar, mas ela continua amanhã na marcação dos seus próximos casos. Eu espero que vocês se lembrem disso, lembrem da família, lembrem dos seus pacientes, lembrem de seus sócios, certo? Recebemos perguntas ou não conseguimos, Paulinha, convencer ninguém a nos fazer perguntas? Tem duas perguntas, sim, aqui. Eu acho que é para o Dr. Diogo. Vamos lá, a primeira. Diante do grande número de pesquisas realizadas com novas drogas e terapias, quais são as principais recomendações dos oncologistas para o tratamento antineoplásico? Poxa, uma pergunta bem ampla, tá? Eu acho que o Alessandro deixou bem claro que acho que a grande recomendação de hoje em dia chama-se individualização, né? A gente não trata todo paciente igual, a gente não trata todo câncer de pulmão igual, né? E então a gente tem na tomada de decisão uma série de fatores que a gente dá em consideração, como está a saúde do paciente, características do tumor dele, características de testes específicos que se faz no paciente e no tumor, para daí escolher o melhor caminho. E pode ser, então, que esse melhor caminho seja uma droga-alvo, um comprimido. Pode ser que esse melhor caminho seja uma imunoterapia, e uma coisa que está bastante em evidência agora. Ou pode ser que o melhor caminho seja, sim, uma quimioterapia, como eu mostrei para vocês, que cura a muita gente há muito tempo, né? A diferença é que agora a gente está cada vez mais preciso em saber qual que é a melhor quimioterapia para você e quem de fato merece quimioterapia. Certo. Tem mais uma aqui. A respeito dos efeitos adversos do tratamento oncológico, quais seriam as suas recomendações para esse monitoramento domiciliar e ao longo da terapia? Ótima pergunta, tá? Isso, na verdade, foi uma vitória que a gente teve durante a pandemia, tá? Por quê? Quando o paciente faz quimioterapia, em geral é um ciclo de quimioterapia, ele toma quimioterapia num dia, espera um tempo, esse tempo ele está em casa, e daí ele volta para a consulta médica antes do próximo ciclo, quando todos os problemas já aconteceram, o paciente já se recuperou e ele está ótimo para a próxima quimioterapia. E daí, nesse dia, o médico pergunta, como foi a sua quimioterapia? E o paciente não lembra. E com isso, muitos problemas da quimioterapia não são percebidos e o médico não consegue ajustar o tratamento adequadamente. Com a pandemia, ficou cada vez mais comum o conceito de telemonitoramento. Então, aplicativos ou contato com o médico mesmo, durante esse período entre uma quimioterapia e a outra, para registrar como o paciente está passando. E já tem vários trabalhos científicos mostrando que ao pegar esse dado de forma contínua ao longo desse tempo, você sabe melhor o que o paciente está acontecendo e consegue identificar problemas precocemente e fazer ajustes mais adequados, tá? Então, a recomendação é monitoramento contínuo do paciente à distância, seja por telefone, seja por mensagem de texto, seja por aplicativos. E isso vai garantir um melhor ajuste do tratamento para aquele paciente. E aí, Paulinha, aqui temos. Por enquanto, mais nada. Bom, eu acho que cumprimos com nossos objetivos aqui, hein? Com certeza. Bom, então a Denise apareceu. Denise apareceu porque ela vai financiar um treinamento para nós, né, Denise? Esse treinamento vai ser em medicina de precisão. A Denise está mutada. Onde o Dr. Alessandro vai coordenar um training para vários oncogeneticistas do Brasil. Pode ser? Pode ser, Dê? Combinar isso. O fogo é pedir ao vivo. Brincadeira, não precisa responder, tá?
Ó, primeiro eu quero agradecer muitíssimo. Eu estava aqui nos bastidores, não quis entrar para não interferir na transmissão. Ouvi o seu recado, que vai ser com todo carinho, cuidado, porque assim, é uma alegria para nós na academia, na Esculap Academia, poder tê-los como parceiros, como estamos tendo hoje nessa live tão especial dos nossos 25 anos de aniversário, e dar sequência a essa parceria, principalmente falando de tecnologia, falando de capacitação para os profissionais da saúde, falando de melhorar cada vez mais, né, a qualidade do serviço de saúde que chega à população brasileira. Então, com certeza, doutor Sérgio, a gente vai conversar muito e vamos estar muito próximos e muito unidos de hoje em diante. Muito obrigada, de verdade, em nome da Esculap Academia Brasil e da B. Braun, pela noite de hoje, pelos cursos incríveis, por tanto conhecimento que vocês compartilharam conosco. De verdade, muito obrigada. Nós agradecemos, Dê, nós agradecemos vocês pela honra de nos convidado para participar das comemorações dos 25 anos da Academia Esculap. Nós estamos, o Centro de Oncologia e Hematologia e o Hospital Albert Einstein também estamos comemorando um prêmio internacional que nós recebemos. Com muito orgulho, estamos no meio da festividade. Esse prêmio aconteceu exclusivamente pela excelência dos médicos oncologistas e da equipe assistencial que aqui trabalha, né? E para nós só cabe comemorar. Então, é uma honra gigante para todos nós tê-los conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado, Diogo. Obrigado, Ale. Obrigado pela presença de vocês até tão tarde e longe da família. Muito obrigado. Passo a palavra aí para a Paulinha e para a Denise para encerrarem. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado a você por toda essa moderação, por toda a preparação desse nosso diálogo digital, né? Muito obrigada ao doutor Alessandro, ao doutor Diogo, ao doutor Sidney pela participação, por abrirem as portas do Einstein para a gente está muito feliz com esse momento de comemoração, né? Eu só tenho alguns recadinhos. Mais uma vez, pedir para os participantes que respondam a uma pesquisa bem rápida ao final da transmissão. Vale ressaltar também que, em breve, a gente vai ter a gravação dessa webinar disponível no canal do YouTube da B. Braun, né? E eu venho aqui também reforçar o convite feito pelo nosso presidente, o Bert Bender, convidar todos a conhecer o showroom da Academia Esculap na nossa filial do Rio de Janeiro, com todos os protocolos de segurança, obviamente, né? Aqui embaixo da tela de vocês tem esse QR Code, basta você escanear com a sua câmera do celular ou enviar um e-mail e a gente agenda a sua visita. E agora eu vou passar, encerrar a nossa live de hoje, vou passar a palavra para o Álvaro Americano, que é o nosso diretor da Esculap Brasil, e dizer uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite a todos. Em nome da B. Braun e da Academia Esculap, agradeço aos nossos palestrantes por compartilharem tanto conhecimento nos temas relacionados ao diagnóstico, tratamento e cirurgia oncológica. Temos muito orgulho por ter o apoio do Hospital Albert Einstein na nossa jornada permanente pelo desenvolvimento e formação dos profissionais de saúde no nosso país. Nosso muito obrigado. A Academia Esculap está em constante evolução, tendo acelerado seu processo de digitalização para seguir ao lado dos profissionais de saúde. Desde o início da pandemia, aqui no Brasil, já realizamos 23 webinars em diversas áreas médicas, oferecendo mais de 30 horas de conteúdos científicos, digitais e reunindo cerca de 4.000 espectadores ao vivo. Acreditamos no valor dos diálogos construtivos, pois, compartilhando experiências, disseminamos o conhecimento, contribuindo para a oferta de um serviço de saúde cada vez mais moderno, eficiente e qualificado para a população brasileira. Obrigado a todos os envolvidos na organização desse evento e a toda a nossa audiência. Fiquem atentos às nossas redes sociais para informações sobre novos cursos. Boa noite e até o próximo evento. Obrigado.